Ô Lu, pelo que eu estou vendo aqui, o microfone da Samantha e do Nilson estão abertos, se você quiser desativar, para não ficar muito ruído aí na conversa, ou eles mesmos desativam. Não estou conseguindo. Estou terminando a gravação da conferência anterior, tá? Por isso que eu estou com bastante dificuldade aqui na organização. Quantas pessoas temos? Participantes, 6 participantes. Tudo funcionando normal. Vamos esperar mais um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí a gente vai dando andamento. Espera aí que eu não estou ouvindo a Letícia. Letícia, eu estou vendo que você está falando, mas acho que o seu microfone está desativado. A gente vê você mexendo a boca, mas não está vindo áudio. Ah, já vi. Passou agora também. Agora sim. Não, eu estava falando que o Fernando, um pouquinho antes de cair, o Fernando Caldelari, ele colocou assim, não podemos esquecer que muitos cabeleireiros também são donos de salões. Sim. Eu queria só fazer um adendo nessa história, que eu acho que antes da gente ser educador, da gente ser gestor, a nossa atividade primária é cabeleireiro. Então, a gente complementa. É óbvio que os profissionais da área de beleza, eles são profissionais multidisciplinares. A gente tem isso na nossa essência. O Nilson tá aí, Nilson também a gente conversou recentemente, ele é um gestor, dono de salão, trabalha também. E muitas vezes a gente se confunde com esse discurso do empreendedorismo, de que somos empreendedores, só que a gente não pode esquecer a nossa atividade de origem, que é a que desmembra para todas as outras tarefas. Então, eu sou dono de salão. A minha atividade de origem, uma coisa é você ter um profissional que ele é dono de salão e cabeleireiro, e um administrador que não é cabeleireiro, é totalmente diferente. Né? Então, assim, aqui a gente está lutando pelos interesses da classe trabalhadora. E aí, você ser um gestor cabeleireiro, atuando ou não, a sua percepção do negócio ela é totalmente diferente de um cara, que aí a gente está vendo a liderança do Sebrae, que ele é só na gestão. Eu acho que se alguém quiser comentar nesse sentido, é bastante importante a gente não dissociar, né, o foco. Olê, eu vou dar uma sequência. Enquanto você falava, eu estava procurando aqui nos dados da pesquisa qual era a porcentagem exata, mas desses 386 participantes que a gente teve nessa primeira etapa da pesquisa, um número considerável é de profissionais que também são donos do salão ou da barbearia, do estabelecimento, mas que não têm outros
outros profissionais. Então, não tem funcionários nem parceiros. Tá? Então, isso era um volume muito grande. Eu estou procurando aqui ó, 35,5% são donos do estabelecimento e também são profissionais. Tá? Eu não fiz a distinção ainda dentro desse 35%, quantos têm outros profissionais, parceiros ou funcionários CLT, assistente, seja lá como for, e quantos não tem. Mas eu lembro que era uma minoria que tinha. Então, é um volume grande, de quase 1/3 da população que respondeu, de profissionais que são donos do salão e de um salão ou um estabelecimento relativamente pequeno, ou conta no máximo com mais uma pessoa, que seria de limpeza, alguma coisa, ou que trabalha sozinho, tá? Então, acho que nesse casos, é importante, eu concordo, assino embaixo do que você falou, mas acho que a parte do empreendedor também a gente nunca pode descartar, tanto que até uma das coisas que eu identifiquei na pesquisa foi a necessidade, tanto dessa formação acadêmica por parte do profissional, como por parte do gestor. Né? Então, no caso desses, em especial, que tem as duas funções, na base, ele é um profissional, mas ele também atua na gestão do negócio, a grande maioria almeja o crescimento do negócio. Né? Então, hoje, ele começou ali com uma cadeira, no espacinho, numa sala de casa, e acaba, conforme a nossa mais virou uma empresa e está crescendo, e a responsabilidade aumentando. Tem uma formação mínima, e essa promoção, essa educação vai escalonando conforme ele evolui na profissão dele, que o gestor também tenha. Né? Então, seja ele só gestor, só empreendedor, ou ele sendo um profissional e empreendedor. Eu acho que as duas linhas são muito importantes. Não sei, eu não conheço pessoalmente aí o Nilson, a Samantha, mas acredito que a maioria das pessoas começa nessa área como profissional e muitos vão se tornando gestores, muitos, né? Alguns precisa mostrar 1/3, vai se tornando gestor ao longo do percurso. Mas tem, como você falou, a base de profissional. Então, acho que as duas coisas são bem importantes. Acho que a gente tem que chamar a atenção da bancada da beleza para esses dois pontos. Eu vi que o Nilson levantou a mão, Nilson, só um segundo, tá? Se a gente focar só na parte da educação, a gente acaba se enfraquecendo na parte da economia, porque por que o Sebrae tem tanta força, por que o Sebrae tem tanto argumento? Porque ele quer fazer com que os negócios na área de beleza deem lucro e prosperem e tenham o menor número possível de empresas fechando. Só que, por outro lado, a gente quer que os profissionais evoluam técnica e profissionalmente, academicamente. Então, acho que a gente não pode separar uma parte da outra. A gente tem que tentar levar isso em conjunto. Fala aí, Nilson. Peraí. Acho que agora ativou, né? Oi. Ativou. Não, eu só quero dizer que o que vocês estão colocando é exatamente isso. No meu caso e da minha esposa, nós somos profissionais de beleza e aí com o tempo não dava para deixar a administração na mão de outras pessoas, contabilidade ou mesmo deixar sem fazer nada, né? E aí eu fui me especializar, fiz contabilidade, fiz ciências contábeis, fiz administração e me tornei o gestor, mesmo tendo sistema informatizado, né, que a gente paga, mesmo pagando o computador. Então, assim, toda a gestão quem faz sou eu. Parte de financeira, estoque, contas a pagar, parte de RH, gestão dos colaboradores, tudo passa por mim. Então, é justamente isso. Hoje, existem muitos salões que estão na minha condição de dono de salão, que teve que não só fazer a profissão, né, exercer a profissão, mas também fazer uma segunda profissão, que é a parte de gestão, que é a parte administrativa. E aí eu acho que agora o que vocês colocaram é exatamente isso. Ele está se engajando, está se colocando, as coisas que a gente quer, que a categoria quer, né, para regulamentar, ela vai abranger não só o nível profissional, mas também aquele profissional que também é dono do salão, diferente do investidor, né? Exatamente isso.
Concordo. E também a gente pensar quais são o ônus e as desvantagens do MEI, né? Porque quando você fala que o cara ele é microempreendedor individual e ele não tem uma formação para gestor, esse cara ele ganha o título de gestor sem ser de fato. Isso é um problema, né? Porque de fato como que isso se articula dentro do mercado, né? Que é o problema que a gente está tendo hoje, né? Com toda essa história aí, que foram validadas muitas pessoas que não eram gestoras, que não tinham formação de gestão, mas a gente pegou e começou aí a distribuir títulos de microempreendedores, sem essas pessoas terem a mínima noção do que é empreender. Isso também é uma coisa que vai ter que ser organizada, vai ter que ser pensada, né? Então, isso é uma coisa, Letícia, que sai, isso é um fato, né? É um fato real que sai das mãos, por exemplo, da comissão, de profissionais. Por exemplo, se nós conseguirmos ampliar essa gama e ter realmente uma comissão atuante ou um conselho atuante, isso vai sair, porque da parte lá que fala de criar uma empresa, é uma parte do governo, então tem que ser uma coisa que tem que ser mudada por lei, de quais são os critérios para, por exemplo, quando você ingressar no MEI ou numa microempresa, na JUSESP, quais são os critérios para você poder abrir essa empresa dentro dessa categoria nossa de profissão de cabeleireiro ou de profissional de beleza. Então, já é uma coisa que sai fora. Por isso que eu acredito que o colóquio hoje, se tivesse acontecendo dentro da prefeitura, dentro do espaço público, com mais representantes, eles poderiam explicar isso para nós melhor. E acho que esse é o intuito, né? Da gente saber como que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai abrir um consultório médico, qualquer médico pode ir lá e abrir um consultório médico, ou qualquer médico pode ter um hospital, o conselho de classe dele permite. Como que funciona isso? Quais são os critérios que a pessoa tem que fazer? Então, eu não sei. Hoje é aberto. Você vai lá, o contador entra, você põe seu nome, paga essas taxas e pronto, você tem um CNPJ. A dúvida maior é essa, né? Ô Nilson, a gente enfrenta isso quando foi regulamentada, quando foi reconhecida a profissão, a partir da lei de 2012, foi finalizado o processo ali em 2016, as próprias pesquisas do Sebrae mostram isso em argumentações tanto de profissionais como de donos de salões. Eles falam que não resolveu o problema, reconheceu a profissão, mas o grande problema da profissão continua existindo, que é qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Tá? Então, resolveu um problema legal, um problema tributário, um problema trabalhista, legal e tributário. Mas o problema profissional continua, a prática da profissão continua. Então, falta ainda regulamentar. E aí, em cima disso, é exatamente que a gente está tentando ralar aí, tentar encaixar todas as peças, né? O que a Letícia colocou no final da parte principal dela ali é que se a gente não consegue levantar essa lebre e colocar essa nossa pauta em discussão, a bancada da beleza vai enfiar a goela abaixo o que eles querem. E a coisa vai vir do jeito que a ABCB vê como interessante, do jeito que a ABPEC vê como sendo interessante, e o Sebrae vê como interessante, e os profissionais vão ter que aceitar, né? No caso do profissional que é empresário, que é o seu caso, é o meu caso, legal, a gente tem a parte de empresário que está sendo atendida, resolveu uma coisa ou outra, mas na parte profissional, o bicho continua do mesmo jeito, e aí é o que a Letícia levantou, né? É um dos nossos grandes problemas. E a gente vai precisar de ajuda, sim, para resolver isso. Infelizmente, como a Letícia colocou, esses grandes nomes não estão aqui por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente compreende. E, uma pena. No colóquio, com certeza, eles estariam, e a gente tinha até reservado um espaço para eles participarem e argumentarem, colocar o ponto de vista deles também, sindicato, Sebrae e tal. Mas a gente vai retomar isso o mais breve possível, né, Lê?
Isso. Se Deus quiser, a gente vai retomar, porque esse é o caminho da gente se mobilizar, a gente ampliar as frentes de pesquisa e tem muita coisa que precisa ser colocada. De minha parte, eu acho que eu queria mesmo, eu brinco, né? O circo tem que pegar fogo, aí a gente tem que acender o fósforo e tacar lá e deixar pegar fogo para mostrar que hoje a gente tem uma massa crítica de profissionais que sim sabem o que estão falando, que a gente está buscando conhecimento, como você falou no início. A gente respeita muito o percurso de todas as pessoas que estão envolvidas no processo até o momento. Mas isso não, esse fato, ele não exclui a nossa participação. Se até agora a gente não participou, tudo bem, agora a gente está querendo, e as pessoas não podem dizer para a gente, né, restringir o nosso acesso, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, eles não vão poder fazer. Quer falar, Lu? Gente, rapidinho, coisa rápida. Eu também já fui proprietário de salão. Essa questão da lei do salão parceiro, ela vem para tentar controlar a falta de impostos, né? Em geral, os grandes salões, eles sonegavam muito imposto. Então, a solução do governo, e aí junto com os representantes dos salões, foi criar essa lei que regulamenta a profissão do cabeleireiro, né? Que regulariza, e aí, que é o que acontecia normalmente, né? Tinha muito processo trabalhista, tinha muita gente sendo prejudicada, algumas redes de salões com processos milionários aí até hoje. E então eu acho que a ideia do Brasil se organizar é trazer todo mundo para dentro da bola. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está fazendo um trabalho inverso. Então não adianta a gente querer criar uma lei e depois todo mundo se adequa à lei. A gente tem que criar um sistema onde todos consigam ter o conhecimento necessário, né, o profissional, o gestor, o empreendedor, dos processos que vão acontecer, que senão eles são pegos de surpresa, né? E aí a gente nunca vai ver uma economia avançar de verdade. Eu acho que esse é o grande lance, né? A gente tem aí um crescimento da indústria de cosméticos aí que, apesar dessa crise que a gente sabe agora que está vivendo agora, pode ser algo realmente devastador para a história da economia global, a gente está vendo um crescimento e é justamente a nossa área, a área de beleza, que está vinculado com a indústria de cosméticos, é uma das áreas que mais tende a crescer. A gente viu, como a Letícia mesmo falou, nos últimos 15 anos, pessoas migrando de outras áreas, que não era comum, né? Não, era muito incomum. Eu vejo arquitetos, eu vejo pessoas de outras profissões migrando para a área da beleza, porque é uma área que cresceu muito. Eu mesmo vi isso, estou há 25 anos. Ele expandiu de tal maneira e absorveu todo mundo. Então, é extremamente necessário que esse debate a gente continue conversando. E obrigado, Nilson, pela participação aí. Vamos tocar esse barco, viu? Contamos com a sua ajuda. E, pessoal, eu aproveito aí as palavras do Lu para agradecer também o Nilson, a Rosária, a Samanta, alguém aí que eu esqueci na lista. Pessoal, a gente conta com o engajamento de vocês, tá? Então, quanto mais gente participar, melhor. Não adianta, é impossível a gente querer tocar qualquer coisa restrito a um grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp não é um veículo oficial, a gente fica restrito ali a 200 e poucos participantes. Putz, não representa nem de longe o volume que é a nossa área. Então, a gente precisa expandir essa nossa rede. Quanto mais gente puder divulgar, mesmo que seja através de WhatsApp, mas um vai passando para o outro, assim como faz com um monte de piada, com um monte de fake news, a gente com certeza consegue atingir muito mais gente para algo que é sério. Tenho certeza que cada profissional conhece no mínimo mais 5 profissionais via WhatsApp. Então, se vai divulgando, isso vira uma rede. Mas a gente tentar sair do grupo do WhatsApp, que é limitado, né, Lu? O Lu, que é o responsável ali pela parte de comunicação da comissão, a gente tem um limite. Então, o WhatsApp restringe muita coisa mal interpretada. Às vezes a gente escreve uma coisa, igual teve a brincadeira lá de caixa alta ou caixa baixa e tal. Independente disso, a gente precisa tentar criar algo um pouco mais forte, né? E contando com a ajuda de todos. Então, faço o convite aí para vocês, quem não era da comissão, que
participe, que conheça, que venha fazer parte da comissão, conheça o nosso trabalho. Essas pesquisas que a gente está desenvolvendo, a gente pretende publicá-las oficialmente, então com laço de universidade e tal, para que isso realmente tenha peso. Então, a gente conta com a ajuda de todos, tá? Então, se a gente vai fazer eventos, tal, o que vocês puderem participar, sem sombra de dúvida, será muito bem-vindo. Sim, para finalizar, eu quero convidar todos para conhecer o site. Em nosso site nós temos uma área para cadastro. Assim que fizer o cadastro no site, nós responderemos o e-mail. Demonstra o interesse em participar, em conhecer um pouco mais do trabalho, ou se manifesta pelo WhatsApp mesmo. O que a gente precisa nesse momento é ampliar o número de assinaturas também do nosso abaixo-assinado, para a gente realmente mostrar a força de uma categoria, a intenção de uma categoria de continuar se desenvolvendo e ampliando ainda mais o campo de atuação, como a Letícia falou, né? Como historicamente nós temos uma referência muito boa, né? E estamos perdendo. Eu particularmente eu acredito que nosso impacto na sociedade é muito grande, né? Nós estamos ali diante de pessoas, eu como cabeleireiro diante de pessoas falando, explicando, passando informações que muitas vezes são repassadas, né? Então, sair desse ambiente de pura informação fútil, né? Tal pessoa foi lá, vamos avançar um pouco mais. Eu acho que essa profissão ela pode e deve, né, evoluir no sentido da gente ter um impacto social maior, né? E contribuir para o benefício de mais pessoas, não só cuidando da aparência dela, de repente até um pouco além disso. Bom? Lu, uma coisa que foi falado muito disso no grupo, né? É uma briga que existe há muito tempo, outros grupos tentaram e blá, 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 blá. Bom, se a gente ficar preso nisso, então vamos encerrar essa conversa por aqui e apagar o grupo, né? Acho que, no mínimo, a gente tem que tentar. Esse vírus que a gente está enfrentando aí fora é a prova de que as coisas são diferentes do que era no passado, né? Então, jamais um vírus teve um impacto tão grande como tem agora, com a intensidade e a abrangência que tem. Então, a gente vive outros tempos, nada mais justo do que a gente tentar, de novo, coisas que já foram tentadas e, se eu entrei nessa briga, eu entrei para tentar vencer. Se a gente vai perder, paciência, mas pelo menos a gente tentou vencer. Essa é a minha visão. Concordo plenamente. Eu acho que hoje nós temos a internet a nosso favor, nós temos aí os currículos de todos os membros da comissão e das pessoas interessadas. Eu acho que esses grupos, a gente não sabe os interesses que vinham por trás, mas era muito difícil de conseguir descobrir se não fosse o network, se não fosse o contato do contato do contato. Então, hoje, online, nós temos essa possibilidade. Eu li num livro recentemente, recomendo muito, o 8 P's do Marketing Digital, em que o Conrado Adolfo cita que a internet é como se fosse Deus, ela é onipresente, onisciente e onipotente, né? Eu achei bem interessante a colocação dele, porque nesse sentido a gente consegue ouvir a opinião das pessoas e aí a fama de quem está por trás disso naturalmente vai ser desmascarada, não tem jeito. E aí eu quero que a gente fique tranquilo, né? Como teve gente tentando atacar nosso grupo aí, de que assim, é só seguir à frente. Vamos para frente que a gente vai desbravar esse caminho aí. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma pergunta. Tem pouca gente agora. Nós estávamos com 12 e agora estamos com 9 pessoas. Mas eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Lê? Eu queria só encerrar que um dos principais focos de argumentação, pontos de argumentação das outras lideranças é a preocupação com relação aos profissionais mais carentes. Pessoas que não têm formação, que constituem, a gente ainda não tem esses dados, mas que eles constituem grande parte da massa de profissionais. Pessoas que não têm alfabetização, que não têm nem o ensino fundamental 1, mas que são profissionais e trabalhadores da beleza. Então, um dos grandes impeditivos e o argumento mais forte é com relação a essas pessoas. A gente não pode deixar essas pessoas sem o seu ganha-pão. Então, esse é um grande argumento utiliza como impeditivo para pensar na regulamentação educacional na área de beleza. E o que eu digo, a pesquisa do Léo, inclusive, a gente precisa expandir, até refletiu isso,
chegar mais junto dessas pessoas mais carentes, porque eu acho que a conscientização desses salões é o único caminho. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, por mais eu me coloco nessa situação, eu vim de periferia, a minha família é família pobre, entendeu? E tipo, qualquer pessoa que ela tá no extrato mais simples do extrato social mais humilde, o que as pessoas almejam é crescimento. Então, assim, a nossa argumentação, ela não é uma argumentação de demérito, ela é uma argumentação em que a gente, de fato, vai propiciar para essa pessoa com que ela tenha possibilidade de crescimento. Com a formação básica e profissionalizante, você não sai disso. É aquela pessoa que ela vai nascer no salão, morrer no salão e não vai sair disso, ela não vai vislumbrar nenhum tipo de crescimento. Então, a gente tem que, sim, trabalhar com esses estratos mais humildes dos trabalhadores da beleza, conscientizando que, com a nossa proposta, eles têm a possibilidade de crescimento. Com essa proposta de nivelação, de certificação mínima, essas pessoas elas não têm um itinerário formativo, que é aquela manicure que ela vai morrer manicure e não tem para onde correr. É o cabeleireiro que ele vai ficar escovando o cabelo o resto da vida e não tem para onde correr. É isso. Tem razão, Lê. Eu já falei em outras ocasiões de nós buscarmos as ONGs, né, como por exemplo o Projeto Tesourinha, e conseguir agregar todas essas camadas, desde o gestor, né, como nós temos lá no grupo, gestores de alto nível, de alta performance, de alta lucratividade, até essa base, né? Eu penso que, como as pessoas falam em relação aos profissionais que são da área de construção civil, né? Sem eles não teria prédio nenhum, ninguém ia morar no apartamento de luxo. E a gente tem que levar em consideração todos esses níveis, né? Essa é uma das pautas que estamos trabalhando. Acho que é isso, né? Alguém quiser fazer mais alguma pergunta? A internet está bem ruim. Bom, acho que é isso, pessoal. Alguém quer fazer algum outro comentário, fazer uma lá na primeira parte? Eu acho que a gente está encerrando, a internet está ruim, não sei o que está acontecendo aqui. Um pouquinho. Mesmo. Bom, gente, vamos encerrar então. Vamos continuar as atividades no grupo lá de WhatsApp. Vamos esperar que essa questão do coronavírus seja resolvida breve para a gente poder se encontrar, né? Sem data de previsão, né? Infelizmente. Obrigada, gente, por tudo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos, ótima semana e vamos trabalhar. Tá. Um beijo, gente. Boa tarde para vocês.